E voltamos com o Vem Comigo e agora a gente vai falar sobre um workshop que eu tenho certeza que quem trabalha em comunicação ou que tem aquele medo de falar em público, tá certo para você, gente. Então, dia 5 e dia 6 de novembro, workshop Locução Dinâmica, que vai acontecer na Rádio Clube. Eu estou com uma das palestrantes e também idealizadora do projeto, que é a doutora Josimar. Ela vai contar tudo que vai estar acontecendo nesse workshop e vai convidar todos vocês a participar, porque eu acho que é algo que vai te enriquecer muito nessa sua jornada aí. Seja bem-vindo, doutora. Muito obrigada, muito obrigada. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Doutora, vamos falar então, esse workshop, ele é preparado hoje para as pessoas mais para comunicação ou por qualquer pessoa que queira estar aprendendo a falar melhor, interpretar as coisas, tanto para quem trabalha em rádio, comunicação, ou que goste de estar trabalhando, de falando, mas às vezes não tem aquela coragem, é isso? A ideia toda veio, a demanda veio dos radialistas, pedindo que se comece a formar novos radialistas, porque veem que estão mais velhos os nossos. E então eles vieram me procurar querendo que a gente passasse desde como a voz é produzida, quais os cuidados que se deve ter com a voz, quais são os mitos, né, do certo e do errado. E então trabalhando também com perder o medo de falar em público. Depois tem um outro módulo que vai ser interpretação de textos mesmo, postura, a gesticulação dentro do seu discurso. A ideia é fazer uma coisa bem dinâmica, em que as pessoas possam praticar realmente, que faça, sabe, que você tenha que realmente ir lá na frente, falar, tremer, porque não tem ensaio para estreia, né? Todo mundo fica nervoso, todo mundo sua, não existe quem sente na frente de uma câmera ou na frente de uma plateia e não esteja um pouco tremendo, um pouco inseguro. Um pouco tenso, é verdade. Por mais que você domine o assunto, ali dá aquela disparada e a voz tranca e muita gente sua e tem muitas pessoas que não conseguem, não é, doutora? Tudo é treino. Eu penso que se você se dedica a treinar, você consegue ter um bom resultado. Não acredito que tenha uma pessoa que não consiga fazer se determinar a aprender. É verdade, gente. Então é um foco, dedicação. Acho que tudo que a gente faz com persistência, não é, doutora? A gente acaba conseguindo. E esse curso vai abranger muito, gente, muita parte, os cuidados que a gente tem que ter com a voz. Porque pode ver como as pessoas, elas não cuidam, doutora. Não fazem nem ideia. Não fazem nem ideia. As pessoas que mais utilizam a voz como meio de trabalho, que a gente chama, né, que são os profissionais da voz, não têm a mínima ideia de cuidados. Então, muitas vezes vão para demandas longas, né, períodos longos de trabalho, sem um aquecimento, sem uma hidratação, que a gente sabe que é importante e faz com que a voz tenha uma sobrevida melhor, você consegue entender? Ela dura mais tempo com as mesmas características. Então, quando você ouve uma voz num áudio qualquer, você consegue identificar se é uma criança, um adolescente, um jovem senhor ou senhora ou uma pessoa de idade, pela característica da voz, porque ela vai mudando com o passar do tempo. E se você tem cuidados com ela, você consegue manter esse padrão por quase a vida inteira. E a especialidade da doutora é em voz mesmo. Em voz, isso mesmo. Doutora, sempre, assim, eu tenho um amigo meu, eu até vou comentar, colocar o caso dele, porque eu acho algo bem interessante. Falava normal, tinha uma voz normal, igual a gente, conversando e tal, e ele, por trabalhar em rádio, trabalhar em televisão, começou a desgastar, começou a fazer altos tratamentos, e ele ficou agora uns 3 meses sem poder falar, porque ele ficou com um problema muito sério nas cordas vocais dele, então a voz dele não saía mais. Então isso foi tudo que a senhora já falou o processo. A falta de cuidado, a falta de hidratação, a falta de treinamento dele poder estar falando, às vezes falava em excessos e não conseguia saber o que estava acontecendo realmente com ele. Então acho que é uma grande dica para as pessoas, tanto fazer o workshop, como às vezes procurar um fonoaudiólogo, para estar sabendo como realmente cuidar. Porque às vezes a pessoa não tem noção do quanto que faz, às vezes mal, e como a voz, ela é sensível também, é algo muito sensível, porque pode chegar a pessoa ficar sem ter a voz para falar.
Pelo que você me conta dessa pessoa em especial, ele deve ter desenvolvido algum tipo de patologia mesmo, né? Um Ele já chegou, nódulo, fez cirurgias, um tudo. pólipo, alguma coisa, né? Mais que faz um impedimento mecânico daí, né? Do fechamento da prega vocal. Porque a prega vocal mesmo, gente, é bem petitinha. Imagine, fica dentro da traqueia aqui. Então é muito fácil de ter uma lesão, de fazer um edema. Essa mudança de temperatura nessa fase do ano, por exemplo, né? As alergias nessa fase do ano, o que que acontece? Ela fica mais inchada, ela fica mais vermelha e as pessoas têm que continuar fazendo o que fazem. Então é um esforço, né, dobrado que é feito para continuar produzindo a mesma voz. Enquanto que se você tem a noção de como ela é produzida e quais os cuidados que você tem que ter, você consegue melhorar a qualidade da prega vocal em si. Além de que, se você consegue desenvolver, então, dicção, articulação competentes mesmo para fala, você poupa muito a laringe. Então, tem todo um conjunto, né, do gestual, da tensão corporal, da hidratação sistêmica, né, porque pela prega vocal mesmo não passa água. Né? É só pelo esôfago e a prega vocal fica na traqueia, que é do ladinho. Mas isso faz diferença para o teu organismo como um todo, até a pele, né? Até os olhos brilham mais se você toma água, né? como deve. E quando você utiliza bem, então, a projeção de voz, a articulação, você consegue poupar muito o esforço da laringe. Então, é um conjunto. E a nossa ideia nesse workshop é passar esse conjunto para as pessoas, que elas possam começar então a criar critérios, procurar a gente depois, né, se quiserem para aperfeiçoar mais, ou quem sabe saia um outro workshop para frente. Veio de uma demanda de pedidos deles e a gente está procurando então pôr o projeto em andamento, né? Ah, tá certo, doutora. E as pessoas não têm muita curiosidade, porque como eu já comecei, a doutora chegou, eu já comecei a fazer várias perguntas para elas antes de a gente entrar no ar, porque é um assunto que quando você começa a querer aprender, dá muita curiosidade pra gente. E que nem a senhora falou, temos que ter mais radialistas, mais jovens também, para terem amor pela rádio, porque às vezes uns só gostam de vídeo, ou só ficam atrás das câmeras. E o rádio, muitas vezes, está sendo só com pessoas mais velhas e não está vindo pessoas novas para o rádio. Às vezes também pode ser um pouco de falta de oportunidade das rádios também, não é, doutora? Às vezes é vergonha, né? As pessoas não têm coragem. E cada um tem a sua característica, né? A TV tem a importância do corporal, da linguagem corporal, postura, tal. E a rádio tem um peso diferente da interpretação, senão fica extremamente monótono ouvir, né? Então, cada mídia tem a sua característica e a ideia é chamar, então, atenção para cada um dessas diferentes modalidades. Doutora, eu também vamos aproveitar, doutora, essas coisas que as pessoas lerem, eu acho que assim, na parte de saúde, a gente tem que se cuidar muito com o que a gente lê na internet, porque não é o que faz bem para um, faz bem para o outro. Muitas pessoas falam, para você ficar com uma voz boa, muitas pessoas sentam comigo aqui, cantores, Fran, o que você faz para voz? Me perguntam, porque às vezes eles não têm essa noção do que eles têm que fazer. Daí eu falo, gente, eu tomo muita água. Eu não tenho. Agora com a doutora eu vou saber trabalhar a minha voz, porque eu vou fazer esse workshop, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Pessoas, o gengibre, eu cheiro alguma coisa para voz. É loucura, não é, doutora? A gente tem que primeiro consultar para depois fazer algo, não é? Tem muitos mitos. Tudo que não passa, imaginem, nada de sólido e líquido passa realmente pelas pregas vocais. Tudo que você faz é trabalhar a musculatura em volta, ou então a hidratação, ou tudo sistêmico, né? Então, se você tem o costume de fazer o aquecimento vocal, por exemplo, você deixa toda a musculatura equilibrada, toda a musculatura trabalhando em harmonia. Então, não existe esforço. Do contrário, se você não faz, você vai entrar... Nós aqui estamos numa demanda curta de voz, mas sim, professores, por um exemplo, passam 4 horas em seguida, falando sem descanso, depois tem um pequeno intervalo, mais 4 horas novamente, né? Advogados, né? No tribunal. Então, você tem que entender que, eu
comparo sempre com um atleta. O profissional da voz é um atleta da voz. Então, um atleta não entra numa pista de corrida sem um aquecimento. E não sai dela também sem um alongamento. É a mesma coisa. É um músculo igual a qualquer outro. Precisa ser trabalhado, né? Olha, então a gente vai deixar o convite feito para vocês, 5 e 6 de novembro. A doutora vai passar qual que vai ser o horário do curso, porque eu não vi, doutora, 5 e 6 de novembro é qual que, dias da semana? É segunda e terça-feira. Segunda e terça-feira, e horário do curso? Das 7 às 10, na Rádio Clube Ponta Grossense. Na própria Rádio Clube, então. A gente tem como vocês adquirirem o ingresso de vocês. Tem vagas limitadas, doutora? Tem. Tem, né? Porque o espaço não é muito grande, né? Não é muito grande lá, não. Então, tá certo. A senhora passa os Até contatos. porque fica difícil de trabalhar com muita gente ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai limitar para poder ter prática. A nossa ideia é colocar as coisas de uma forma prática, que as pessoas possam sentir a diferença do fazer desse jeito ou daquele jeito, né? E ali a gente tem toda o som já está ali pronto, é possível a gente até trabalhar no microfone, tem, né, várias coisas que a gente está aí projetando pro curso. Olha, gente, eu senti um frio na barriga. Só hora de pensar, doutora, que vamos começar a conversar no microfone da rádio. Eu nunca fiz nada em rádio, viu? Será a primeira vez que eu vou fazer lá com vocês. Isso é uma coisa, vamos ver como é que vai ficar pro final. Tá certo, então, doutora, Tá eu quero te agradecer. Sucesso, a gente sabe que vai ter muita coisa boa vindo pela frente, porque vocês são pessoas que abraçaram a causa e querem mesmo que realmente a profissão se estenda. Agradecer aos palestrantes, que eu sei que vão estar vindo falar no programa também, e que venha, né, muitos e mais eventos, e o dia que puder estar aqui com a gente no programa, as portas estão abertas. Muito obrigada, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com mais Vem Comigo.